Gente, o Eric não quer falar sobre esse assunto, mas é muito difícil para ele falar, porque a gente sofreu muito. Então, uma coisa que me incentivou a não desistir do canal, uma coisa que me incentivou, porque se você tiver um canal no YouTube, não desista. Eu fiz esse canal, acho que foi em 2020, uma coisa assim. Por quê? Eu tava fazendo curso de Libras e a professora chegou e falou que queria que eu botasse um vídeo, que botasse não listado, porque eu tava com medo de alguém ver o meu vídeo, com medo, né? Então eu tinha muita vergonha, então eu acabei fazendo esse canal no YouTube só para poder fazer as atividades do curso de Libras que eu tava fazendo. E depois eu deixei pra lá, né? Nunca mais eu mexi e eu passei por esse processo difícil tá, gente? Então, gente, eu sofri muito. Pensa. Como eu já tenho uma certa idade, eu sou 10 anos mais velha que ele. Isso a gente vai falar no próximo vídeo também, a diferença de idade. Gente, eu sofri demais, porque eu tava muito preocupada e não consegui engravidar. Então a gente ficou no primeiro ano de casado, tentando engravidar, nada. Porque eu tenho um probleminha de saúde, né? Eu tenho ovário policístico. Tá? E aí, a gente faz tratamento, aí vai no médico, vai no outro, resolve nada, vai no... Ah, não, eu só tomo anticoncepcional. E então eu cheguei numa médica que era muito boa e ela me deu o tratamento certo. E eu tomei o remédio e funcionou, né? Eu tava com muita dor e eu fui no médico. Uma dor na barriga, uma dor. Falei, não tô mais aguentando, porque ela falou que isso era efeito colateral dos remédios, desse remédio que eu tomei pra poder engravidar. Mas só que tava apertando muito a dor. Eu fiquei uma semana, falei, vou parar de tomar esse remédio. Não tô aguentando. E eu continuei sentindo dor. Falei, gente, que é isso? Que é isso? Que dor é essa, cara? E eu fui no médico no sábado. E aí ele falou. Aí eu expliquei que eu ficava 6 meses sem vir a minha regra, tudo. E ele ficou desconfiado. Ele falou, se você tá tentando engravidar, então eu posso fazer um exame em você sem fazer um teste de gravidez. E eu fui. Mas só que eu cometi um grande erro, que ele passou dois testes que eram pra saber quantas semanas que tinha, e o outro que era só pra saber, um teste rápido pra saber se eu tava grávida. Então, como eu não queria gastar dinheiro, eu acabei... Por que você tá me cutucando? O que é, Eric? Então, gente, eu fui nesse médico, eu fiz esse exame, mas eu não fiz o de semanas pra saber quantas semanas que eu tava. E foi um grande erro que eu cometi. Aí, de sábado pra domingo, me deu um sangramentozinho marrom. E eu fiquei super preocupada e fui no médico de novo. O que acontece? Eu tenho plano, e aí eu fiquei tão desesperada. Quando eu fui no médico, eu descobri que aí ele chegou com a pessoa que me falou, olha, aqui não tem obstetrícia, você precisa ir no obstetra. E aí ele falou, você vai ter que ir pelo SUS, você vai ter que ir no público. E eu fui, aí teve aquele negócio do toque, que foi muito desagradável, muito. E aí ele fez o toque, ele falou que o útero estava fechado, eu fiquei despreocupada. Aí ele falou que aquele sangramento poderia ser um sangramento de ligação, que é um sangramento que dura 3 dias, que é marrom. 3, 4 dias, por aí. E tá. Aí passou de segunda, quando foi terça, quarta, comecei a sentir uma dor. E o meu esposo pediu pra ele comprar dipirona, mas só que tem uma dipirona que é misturada. E aí grávida não pode tomar. E eu acabei tomando essa dipirona. E aí deu sangramento. E eu fiquei lá. Fiquei, uma semana. E eu fiquei desesperada. Eu comecei a pesquisar no YouTube sobre... E tinha muitas grávidas que falavam que tinha sangramento, mas mesmo assim o bebê não morria. Então a gente ficava naquele medo, né? Então, depois eu procurei na minha médica, eu falei que estava gestante, ela ficou muito feliz, passou todos os exames completos de gestante. E eu, naquela esperança, naquela fé, né, que o bebê ia sobreviver,
Mas só que o bebê tava muito novinho, então ele não conseguiu agarrar no útero. Era só aquela bolinha pequenininha assim, ó. Então ele não conseguiu agarrar no útero. E ela falou, olha, Bruno, você vai ficar 15 dias em casa. Você vai ficar com as pernas pra cima, pra o sangramento estancar, você não perder o neném. Não se mexe, não se move. Você vai só ir no banheiro, né? Tomar banho e tudo, mas fica de resguardo 100%. E eu fiquei lá com dor nas costas, com dor nas pernas, uma dor na barriga. E passei por um processo muito difícil, gente. Eu fiquei uma semana sangrando. Foi a coisa mais tenebrosa do mundo. Deixem aí os seus comentários se vocês já passaram por um processo desse difícil, né? E as pessoas, tinha gente que falando assim, seu filho já tá morto. Então, cara, isso mexeu muito com o meu psicológico. Então eu queria usar o canal para poder contar a minha experiência, que eu já passei, e também ouvir a experiência de vocês sobre esse assunto, né? Eu demorei uns 3 meses assim pra poder... Porque eu ficava toda hora, parava e chorava escondido, pô, tinha que voltar a trabalhar, né? E toda hora as pessoas falavam sobre isso e eu ficava triste. Teve uma pessoa no meu trabalho que chegou e falou, seu filho já tá morto. Então eu fiquei muito abalada, muito psicologicamente. E tem a dor da perda, a dor de você perder um filho, mesmo que você não chegou a abraçar esse filho, você sabe que ele tava lá dentro de você, entendeu? Que ele tava lá, você não chega a abraçar ele, mas você sabe que ele tava lá, que ele tava crescendo dentro de você. Então, de todas as pessoas que eu já perdi na minha vida, essa foi a que mais mexeu comigo. Depois eu parei para analisar, eu fiquei, Senhor, por que, meu Deus? Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Então a gente tem que pegar uma coisa que é muito ruim na nossa vida e transformar numa coisa... transformar em uma experiência de vida, assim, que vai te fazer tomar outros caminhos, né? Amadurecer. Então, se não fosse talvez a perda do meu bebê, eu não teria começado a fazer os vídeos no YouTube. Isso não teria me motivado a fazer os vídeos no YouTube. Mas só que, como estava muito recente, eu não tive coragem de fazer muito, porque o meu emocional estava muito abalado, estava muito triste. Você perdeu o seu primeiro filho. Então, fui conversando com várias pessoas. E tudo engraçado, todas as pessoas que eu conversava falavam, poxa, mas... Até a enfermeira que estava cuidando de mim, ela chegou e falou, Bruno, eu perdi 3 filhos, depois eu tive 2. Aí uma grande amiga minha, Bruno, eu perdi 2 filhos, depois eu tive 2. Então é uma coisa mais comum do que a gente imagina, uma coisa que muita gente passa. E infelizmente é uma coisa muito comum. E o seu corpo, às vezes, ele está rejeitando uma criança que vai se nascer bem, não vai nascer com saúde. Entendeu? A dor do luto. Mesmo que você nem chegue a ver o bebê, a dor, você fica de luto. Fica muito abalado, né? Mas a gente ficou feliz por saber que pelo menos a gente tem saúde para poder ter um filho. A gente tem condição de ter um filho no futuro. A gente não é estéril, entendeu? Então essa parte a gente ficou... a gente estava muito preocupado em não poder ter outros filhos, mas agora a gente já sabe que não que minha saúde seja 100%, mas que a gente pode tentar, tá? E eu achei um remédio ideal. Achei a médica certa, então eu agradeço muito a ela por tudo que ela fez comigo, né? Agradeço muito, ela me ajudou muito. E agradeço a Deus também, né? Porque a gente tem que ser grato por tudo, a gente não sabe. Tem que pensar assim, que é um anjo que foi pro céu, entendeu? Que é um anjo que ele ficou o tempo que tinha que ficar aqui na minha barriga e depois tá com Deus, né? Tá bem lá com Deus. Tem que pensar assim. Por mais difícil que as coisas aconteçam, tipo, esse ano pra mim foi super pesado, foi super difícil acontecer. Tipo, cara, a gente no primeiro ano
eu resolvi fazer as bodas mensais, que é todo mês a gente comemora no dia que a gente casou, que a gente casou 3 de dezembro, então todo mês a gente fazia bodas de papel, bodas de beijinho, bodas de sorvete. Então eu quis tornar um ano maravilhoso, um ano inesquecível, o primeiro ano, entendeu? Não só para agradar ele, mas também para poder ter memórias boas do primeiro ano. Então esse ano, nossa, a gente vai fazer 2 anos de casado. Esse ano meu pai ficou doente com uma doença maligna que eu já tive, que eu não quero falar o nome, entendeu? Eu tive na tireoide, né? E agora tá na bexiga, então a gente ficou. A minha ainda foi mais leve, mas a dele foi mais grave. Então, e aí eu perdi o neném, e depois eu tenho 2 melhores amigas, né? Que eu, tipo, eu sou do Rio, mas eu agora tô morando na região dos Lagos. Então, eram 2 melhores amigas de muitos anos, e elas engravidaram depois de mim 1 mês, mais ou menos, né? E elas também, as duas, são irmãs, engravidaram ao mesmo tempo e perderam o bebê ao mesmo tempo. Então, tudo isso me abalou muito. Mas a gente tem que ser forte. A gente precisa trabalhar. Tem que sair para trabalhar todo dia. Tem que superar essas coisas também, essas coisas ruins que acontecem. Segurar a onda, né? Às vezes, como nossos entes que tá doente, tem que ajudar, tem que trocar fralda, tem que fazer um monte de coisa. Eu não cheguei a usar, assim, eu não precisei fazer curetagem. Tem gente que fala que é curetagem, tem gente que fala que é coletagem. Então, o bebê era tão pequeno que eu não precisei tirar o resto, né? Não precisei, mas foi saindo tudo no vaso, gente. Foi saindo, então fiquei desesperada, né? Desesperada, e aqueles pedaços, saindo os pedaços. Então, pra quem já passou por isso, acho que é a coisa mais tenebrosa do mundo. Então, minha colega falou que perdeu e sentiu contração. Ela teve contração. Então, ela já tinha tido filho antes, né? Então, ela falou que foi a dor da morte. Então, é uma coisa muito pesada falar sobre esse assunto. Mas precisa ser falado, né? É um desabafo que a gente tá fazendo. O Eric não tá conseguindo falar muito, né? Porque mexeu muito com ele. Porque ele sempre ficava, eu quero ter um bebê. Eu quero ter um bebê. Geralmente, gente... Geralmente, os homens, eles têm um sonho muito grande de ser pai, né? E isso mexeu muito com ele também, mas ele hoje não quis falar nada sobre isso, né? Porque mexeu demais com ele, então ele preferiu ficar quieto. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Gente, encerrado, deixa o like, compartilhe. Estamos juntos. É difícil falar a situação, mas não é isso. Fala alguma coisa, desabafa, é um desabafo. Não, eu tô em paz. Minha alma tá em paz. Mas já falou tudo aqui. Minha esposa Quem disse que eu já falei tudo? Falou tudo. Não, Falou quero tudo. falar mais sobre isso. Falou tudo. Tudo e mais um pouco. Então, parte. Gente... A perda... Tem coisa que nós perdemos hoje para amanhã ter algo para conquistar. Perdemos uma criança, amanhã pode vir 2. Tudo pode multiplicar. Você perdeu 1, amanhã pode multiplicar 2, 3. É assim, a vida continua. Os entes queridos vai, a vida continua. Tem pessoas que a gente já ouviu que não poderia ter... Que tinham 1% de chance de engravidar. E hoje tem 3 filhos. Isso aí. Uma amiga nossa acabou de ter um bebê. E ela tinha 1% de chance de engravidar. E engravidou 3 vezes. Então, só aquele lá de cima que... Só Deus, filho. A palavra é que só Deus pode fazer milagre. Só Deus pode restaurar. Deus faz a Esther ter filho. Aí temos muitos casos da Bíblia. Abraão e a... Qual é o nome da esposa de Abraão? Esse é o nome da esposa de Abraão. Não podia gerar. Sara. Aí que Deus fez. Um Isaac, um filho lindo. Que hoje nós sabemos que tudo vem da... Ana. Tudo propósito de Deus. Propósito de Deus. Quem crê em Deus tem propósito. Vai crescer. Vai frutificar e vai dar. Ainda se vai não percam as esperanças, tá, gente? Não percam as esperanças. E eu também
tava desesperada pra engravidar, né? Então eu continuo sendo uma tentante, né? Que é isso que falam aí online, as pessoas falam que é uma tentante. Mas pelo menos eu já sei que eu consigo. Isso, o sonho dela realizar é que é um gêmeos ou um trigêmeos. Não. Só se você trabalhar pra me sustentar. Você tem que ganhar muito bem no YouTube, entendeu? Deve muito. Agora a gente... Tá bom, vai se despedir. Deixa o seu like, compartilhe. Compartilhe, responda embaixo, comente o que vocês acham. Tá? Estamos juntos. Valeu!